Imagina você fazer uma corrida de mais de R$ 1.000, rodar mais de 340 quilômetros, ficar 5 horas na estrada e ao finalizar essa corrida pela Uber, o seu dinheiro ficar retido, ficar preso, não entrar na tua conta bancária. E pior, pessoal, chegando lá, ele direcionou para São Paulo, fez algumas corridas e todas as corridas ficaram bloqueadas, entraram para análise, ou seja, ele não tinha dinheiro, aquele monte de viagem que ele fez, ele não pôde utilizar para abastecer o carro, para pagar pedágio. Imagina se esse colega não tivesse uma reserva de emergência. Se fosse um motorista novato, aquele que nunca trabalhou, que não tem às vezes nem um cartão de crédito, ele ia ter que fazer o quê? Ia ter que ligar para os parentes, pedir favor, pedir ajuda, mandar Pix, entrar em contato com o familiar pedindo Pix para ele poder voltar para São Paulo. Então nesse vídeo eu vou contar essa história que aconteceu com o Max Alemão, motorista experiente, com mais de 7 anos de aplicativo, e vou dar uma dica de ouro para você. Como você vai conseguir receber esse dinheiro rápido caso a Uber bloqueie esse dinheiro na tua conta. Bom dia, meu amigo, beleza? Não, tá em análise ainda. E depois todas as outras corridas que eu fiz voltando, elas ficaram bloqueadas, não foi por repasse instantâneo para Uber Conta. Elas estão lá no saldo, mas está bloqueada. Mas o aplicativo continua funcionando normalmente, entendeu? Como essa viagem foi ontem, né, pela manhã, creio que até amanhã deve liberar essa análise deles aí. Eu já entrei em contato com o suporte, mas o que eles mandam é só aguardar, né? O suporte também é muito ruim de comunicação. A gente não tem um canal direto, né, cara, pra resolver, tem que marcar pra ir lá, daí às vezes chega lá na Uber também não resolve, é complicado. Porque às vezes um cara pega uma viagem dessa aí e ele tá contando que ele vai chegar lá e vai receber na hora, e não é bem assim, né? Tem sem análise e tal, pelo valor alto, por suspeita de fraude e tal, e às vezes a pessoa fala, vou pegar, vou chegar lá, vou receber, vou, sei lá, pagar uma conta, ou pagar um aluguel do carro, estourei. Entendeu? E na verdade não é bem assim. Então, às vezes tem alguns motoristas que não são tão planejados, né, cara? A gente sabe aí como é o aperto do dia a dia de cada um. Exatamente. Esse é o relato do nosso amigo que já recebeu o valor, tá, galera? Menos de 24 horas o dinheiro caiu na conta, ele me passou. Só que ficou alerta. Como ele falou, imagina um colega que tá com o aluguel do carro atrasado, ou, sei lá, tem uma conta a vencer amanhã e tá desesperado com grana e toca uma corrida dessa, ele fala, é a salvação dos meus problemas. Só que aí, quando ele aceita a corrida, chega lá, o dinheiro não cai na conta. E pior, além de não cair na conta, o que é inaceitável é que todos os pagamentos, todas as corridas que foram feitas estavam bloqueadas na conta. Ou seja, o colega fica sem dinheiro. O colega não consegue pagar um pedágio, não consegue abastecer o carro. Aí direciona para voltar para São Paulo e todas as corridas que são feitas em direção a São Paulo também são bloqueadas. É isso que eu acho uma baita sacanagem. E a Uber faz isso por quê? A 99 também faz isso por quê? Por causa de fraude de motorista, pilantra, picareta, conta fake, faz mutreta sem vergonha. Como tudo no Brasil, os que fazem coisas erradas prejudicam a maioria. O sistema não consegue punir, ou demora para punir essa galera, e sai punindo aquele motorista que trabalha de forma correta. E por mais que muitos que vão assistir vão falar, o colega aceitou porque quis. Esse colega é experiente, ele tinha reserva de emergência, não foi o problema dele, ele conseguiu voltar. Esse dinheiro não fez tanta falta para ele. Mas ele teve empatia e falou, Daniel, grava esse vídeo para orientar os novatos, ou aqueles que não têm experiência, aqueles que nunca tiveram uma situação como essa, que a Uber não pagou. Ele até me falou que tinha feito uma corrida, acho que uma vez de R$ 500, pagou. Foi a primeira corrida que foi bloqueada, uma corrida longa. Eu entendo o lado da Uber, só que eu também acho que pelo menos ela poderia dar um crédito. Por exemplo, você faz uma corrida de R$ 1.000, libera pro cara 200, pro cara arcar com a volta do pedágio, o combustível. Não bloqueia todo o valor, é muita sacanagem. Pelo menos libera o custo para ele voltar. O colega recebeu menos de 24 horas, mas quantas pessoas nessa situação eu tenho que ficar ligando, incomodando um parente para pedir dinheiro para voltar? É até humilhante isso. Então a Uber devia ter um pouco de empatia pelo motorista. E aí eu vou dar uma dica de ouro para você. E eu sei que muitos dos experientes que me assistem falam,
Ninguém deve fazer uma corrida como essa, não vale a pena. Cada pessoa escolhe. A escolha de cada um é individual. O que não pode é a empresa oferecer uma corrida. Essa corrida, ela é jogada para o motorista aceita, concorda com os valores, vai fazer e no final não pagar ela, tá errado. Tem que pagar. Lá atrás o jogo era diferente. Lá atrás a gente demorava uma semana para receber. Só que as coisas mudaram. Hoje a Uber mudou. Os aplicativos pagam de forma instantânea para o motorista. E o motorista se acostuma com esse sistema. Porque quem trabalha com carro alugado, às vezes no dia seguinte tem que pagar aluguel. E a própria empresa retém o valor. Então é muito complicado e muito triste isso acontecer. Agora eu vou dar uma dica de ouro para você resolver esse problema. É muito simples. Isso vai valer para quando entra para análise, para quando a empresa não quer te pagar por fraude, para quando o passageiro reclama do motorista e a corrida fica presa o valor. Isso serve para 99, isso serve para Uber. E se as empresas se negarem a te pagar, você pode escrever: eu vou abrir um boletim de ocorrência se você não me pagar, porque eu tenho todas as provas. A dica sempre vai ter a mais simples. Grave todas as corridas, meus amigos. Quando você grava a corrida, no momento que o passageiro entra no banco de trás aqui e você inicia a corrida e ele fala: ó, eu vou nessa corrida para Matão, eu vou para essa corrida para esse lugar longe, você até vai brincar: caramba, o senhor nunca peguei uma corrida tão longa. Eu tô com uma urgência ali e tal. Você iniciou, confirmou o nome, destino, tudo bonitinho. Dinheiro, viagem no cartão, nem no dinheiro não foi. Como que a empresa não paga? Você vai finalizar, entrou para análise, você manda mensagem no suporte, o suporte fala que até 72 horas. Nessa hora você vai dizer o seguinte: você vai baixar, você vai entrar no seu aplicativo ali da câmera, não sei qual é a câmera que você tem. No meu caso eu tenho essa Xiaomi 70 Mi. Eu abro ela aqui, ó, na hora, gente, mas na hora eu clico aqui, ó, e aqui, ó, vai estar todas as gravações, ó, tudo bonitinho, ó. É individual. O que não pode é a empresa, ó, eu gravando o vídeo, oferecer uma corrida. Essa corrida, aí aqui vai marcar, ela é jogada para o motorista aceita, concorda. Aí aqui vai marcar a data, o horário e a hora da corrida. E o passageiro vai estar lá atrás. E nessa hora que você manda a gravação para a empresa de aplicativo, na mesma hora vai cair no sistema e dizer assim: sim, é verdade. E eles têm que liberar para você o quanto antes. E aí você, de forma educada, ó, a gravação tá aqui. O momento que o passageiro entrou no meu carro, o momento que o passageiro confirmou a corrida. Você tem como cruzar os dados da viagem do algoritmo do passageiro com a do motorista. Você sabia disso? Eles cruzam os dois aplicativos. O destino que está saindo do ponto A ao ponto B, em tempo real eles conseguem cruzar o caminho do aplicativo do motorista e do passageiro. Não tem como ter fraude. Até porque muitas vezes tem motorista que já foi excluído quando quis fazer por fora, e ali por fora o passageiro ele cancela a corrida. Mas você sabia que a Uber consegue, pelo algoritmo dela, traçar o movimento em tempo real do aplicativo do motorista e do passageiro, e ao chegar no final do destino, a Uber consegue em análise bloquear o motorista? Eu já conheci vários casos de gente que foi bloqueado dessa forma, porque o colega vai lá e fica online no mesmo destino. Se ele não fica online, se ele cancela a corrida, chega lá e volta batendo lata, ele não é bloqueado. Agora, se ele chega lá e fica online e direciona para voltar, a Uber fala: fez por fora, e corta. Por que nesse caso a Uber bloqueia o motorista? Por que nesse caso tem fraude? Então, assim, a empresa não pode de forma alguma punir o motorista que trabalha de forma correta. Então a dica de ouro é: grave a corrida. Você não tem como gravar? Você não tem câmera? Grava pelo aplicativo do Gigo. Tô deixando o link na descrição desse vídeo. Vira e mexe eu mostro. Você pôs para gravar, marcou um embarque e de repente você pode ficar offline durante o processo, porque são 5 horas de corrida. Chegou no final da corrida, faltando 20 minutos, fica online de novo. Mostra o embarque e o desembarque do passageiro. Eu duvido que a Uber não vai te pagar. Nesse caso, com certeza a Uber analisou ali os dois celulares, viu que não era fraude, pagou o motorista em menos de 24 horas. Mas em alguns casos demora até 72 horas. Já pensou, meus amigos? É complicado. Então, a dica para você é essa. Não dá bobeira, meus amigos. Beleza? E finaliza esse vídeo mandando um recado para você importante aí. Você que precisa fazer uma proteção veicular para o teu carro. Precisa proteger o seu carro. A pessoa pega uma corrida dessa, o carro quebra.
Pois é, se quer um guincho para voltar, se precisar ficar tranquilo, tô deixando o link na descrição da proteção veicular da AMAP contra roubo, furto, colisão, terceiro, carro reserva, guincho. Detalhe muito importante também, de repente você não tem grana para fazer uma proteção completa, pelo menos faz um roubo e furto, pede um guincho, o básico, galera. Beleza? Monta do jeito que você quer. Primeiro link na descrição. Tamo juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau!